O sofrimento honrado. 2 Timóteo, capítulo 1, a partir do versículo 8, nós vamos ler do 8 ao 12. 2 Timóteo, capítulo 1, nós vamos ler do 8 ao 12. À medida que os irmãos forem encontrando, se puder se colocar em pé novamente, em reverência à palavra do Senhor, nós vamos ler. Diz assim, 2 Timóteo, capítulo 1, verso 8. Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, prisioneiro dele. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos do Evangelho, segundo o poder de Deus. Ele nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não por causa das nossas obras, mas devido ao seu propósito e à graça que nos foi concedida em Cristo Jesus antes dos tempos eternos, e que agora se manifestou pelo aparecimento de nosso Salvador, Cristo Jesus, que destruiu a morte e trouxe luz, a vida e a imortalidade pelo Evangelho, do qual fui constituído pregador, apóstolo e mestre. Por essa razão, sofro também essas coisas, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até aquele dia. Amém? Mantenha sua Bíblia aberta, mas feche novamente seus olhos. Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Pedimos, ó Deus, que agora que nós lemos a Tua palavra, ó Deus, e ela será exposta, pedimos que no nome de Jesus o Senhor nos dê discernimento, entendimento, compreensão, iluminação, Senhor, do Teu Santo Espírito, para que a Tua palavra possa penetrar nos nossos corações e abençoar a nossa vida com um alimento espiritual nessa manhã. Fortalece-nos, Senhor, para a caminhada cristã. Unge-nos, ó Deus, com Teu Santo Espírito. Derrama sobre nós Tua graça. Perdoa os nossos pecados, Senhor, e aumenta a nossa fé em Ti, Jesus. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Bom, irmãos, nós, no domingo retrasado, comecei a explicar um pouco sobre essa série de mensagens que nós vamos fazer aos cultos pela manhã. Então, sempre no culto pela manhã, eu estarei trazendo a reflexão sobre a segunda carta, né, de Paulo a Timóteo. E para que você possa entender melhor cada uma das sessões que a gente vai refletir, que a gente vai pensar sobre o assunto, a gente vai meditar nas palavras, é importante que você tenha uma visão geral dessa carta. Ao longo desse primeiro capítulo, eu vou repetir algumas coisas e depois eu quero acreditar que você aqui já vai ter condições suficientes de acompanhar tranquilo. Quando Paulo escreve essa segunda carta, é importante a gente pensar que Paulo está numa situação muito diferente da primeira carta de Timóteo. Quando Paulo escreve a primeira carta de Timóteo, ele ainda estava livre. Mas nessa segunda carta, ele está novamente aprisionado, e pelo que tudo indica, né, pelo que o próprio apóstolo fala lá no capítulo 4, verso 6, ele já está perto da sua morte. Ele já entende que o seu fim se aproxima. Ele está preso. Os crentes da Ásia o abandonaram, ninguém apareceu para dar apoio ao apóstolo no dia do seu julgamento, ele está sozinho, ele afirma que apenas o médico amado, né, chamado Lucas, apenas Lucas está com ele, todos os outros o haviam abandonado, os novos convertidos que ele havia ganho, que ele estava treinando, já tinham sido direcionados cada um para um local de trabalho, cada um para um ponto para trabalhar e para ajudar na obra do Senhor. E ele agora havia ficado sozinho, esperando o momento de ser executado. Tudo indicava que ele seria executado. Só que mesmo nessa situação, nessa circunstância, Paulo está preocupado que o jovem pastor Timóteo cumpra o seu ministério. Cumpra o seu ministério. Então ele vai dedicar essas palavras a uma série de orientações, né, no final da sua caminhada ali, uma série de orientações para que Timóteo possa cumprir o ministério com fidelidade. Então, na segunda carta,
O que é que nós estamos vendo? O que é que essa segunda carta de Paulo a Timóteo representa? Ela é uma espécie de convocação. Mas convocação a quê, pastor? A convocação ao exercício da obra do ministério com fidelidade. É isso que representa essa segunda carta. Ela é em si uma convocação. É como se Paulo chegasse para Timóteo: Timóteo, desperta, porque é hora de cumprir o ministério, cumprir a sua vocação com fidelidade. Com fidelidade. Isso serve para nós? Claro que serve para nós, pastor. Por quê? Porque, embora talvez você não tenha chamado ao ministério pastoral, todos nós, crentes em Jesus, fomos chamados para pregar o evangelho, sim ou não? Nós fomos chamados para anunciar as boas novas. Então, essa carta é para nós também uma convocação ao exercício desse chamado do Senhor para nós com fidelidade. Por isso, essa carta também tem um valor importante para nós. Aí, nós explicamos também que, ao longo dessa carta, nós vamos ver 4 incumbências principais, 4 advertências principais, né? Desperta o dom que há em você, lá no capítulo 1, versículo 6. Depois, sofre comigo, como um bom soldado de Cristo, capítulo 2, verso 3. Depois, permanece naquilo em que você aprendeu, capítulo 3, verso 14. E depois, prega a palavra, no capítulo 4, verso 2, já caminhando para o final da carta. No primeiro capítulo, nós temos 3 elementos essenciais. Preste bem atenção aqui, Fica comigo aqui, não deixa nada te distrair, não. 3 elementos essenciais no capítulo 1. Primeiro, o entusiasmo revestido de poder. Para que eu possa exercer o chamado que Deus tem para a minha vida, eu preciso ser revestido de um entusiasmo cheio de poder de Deus, para cumprir a obra do ministério. Por isso ele fala: desperta o dom que há em você. Depois ele fala sobre passar pelo sofrimento de maneira honrada. Enfrentar o sofrimento, enfrentar a dor, enfrentar as lutas da caminhada cristã sem perder a dignidade. É sobre isso que a gente vai falar nessa manhã, sobre o sofrimento honrado. E depois ele vai falar nesse capítulo 1 sobre lealdade. Lealdade. Bom, agora você tem uma visão geral da carta e você tem uma visão geral do capítulo 1. O versículo 8 que nós lemos, ele é uma ordem. Ele é a segunda ordem mais importante que nós encontramos nesse capítulo 1. Versículo 8, nós lemos assim: portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, prisioneiro dele. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos do Evangelho, segundo o poder de Deus. Acompanhe aí, por favor, na sua Bíblia. Cada um desses elementos tem uma função. Estou lendo o verso 8. Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor e nem de mim. Prisioneiro de quem? Prisioneiro de quem? De Cristo. Pelo contrário, participa comigo do quê? Dos sofrimentos, da aflição, do Evangelho, segundo o quê? O poder de Deus. Então, deixa eu explicar um pouco melhor a você o que representa cada um desses elementos para nós nessa manhã. Versículo 8 é então uma ordem. É uma ordem. E essa ordem não serve só para Timóteo, essa ordem serve para nós, ok? Essa ordem serve para nós. E que ordem é essa? Que nós não venhamos a nos envergonhar do testemunho de nosso Senhor Jesus. Pelo contrário, além de não nos envergonhar, nós devemos participar, sermos participantes dos sofrimentos do Evangelho segundo o poder de Deus. Essa é uma convocação. Uma convocação. Está claro isso? Amém? Estou sentindo muita firmeza em vocês, não. Vocês estão comigo mesmo? Concentra aí que eu vou compartilhar hoje com você aqui vai abençoar a sua vida, em nome de Jesus. Mas vamos construir um raciocínio junto. É uma convocação. Nessa convocação tem alguns elementos-chave para a gente entender o que essa convocação representa. A seriedade dessa convocação.
A primeira expressão que ele usa é não te envergonhes. Como assim não se envergonhar? Não te envergonhes. Porque você vai lembrar que eu acabei de dizer para você que Paulo estava preso. E Paulo estava preso como um criminoso. Os crentes da Ásia haviam abandonado. Ele deixa isso claro no verso 15 do capítulo 1. Todos os crentes da Ásia. Imagina, pessoas que o apóstolo investiu na vida deles, ganhou para Jesus, ensinou, discipulou, mas esse pessoal, foi embora. Foi embora, deixou o apóstolo. Porque eles estavam envergonhados de serem associados ao apóstolo. Afinal de contas, Paulo já tinha sido preso muitas vezes, e essa era mais uma vez que Paulo tinha sido preso. Começou então a gerar uma discussão sobre até que ponto Deus realmente estava com o apóstolo. Até que ponto Paulo era de fato um homem de Deus. Porque, poxa, se ele é tão de Deus assim, por que novamente então ele está preso? E os crentes não queriam ser associados ao apóstolo. Imagina você cuidar de tanta gente e no final da sua vida as pessoas não querem ser associadas a você. Estão envergonhadas em te chamar de amigo. Foi isso que o apóstolo Paulo enfrentou no final do seu ministério. Sendo assim, Timóteo também poderia se envergonhar e temer que isso lhe causasse algum desconforto com os irmãos da igreja de Éfeso, a igreja onde Timóteo pastoreava. Bom, já que o seu professor está preso novamente, você vai ficar associado a ele? O que vão pensar de você, Timóteo, se você ficar junto de Paulo? Então, a primeira advertência de Paulo é, Timóteo, não se envergonhe. Lá no versículo 12 ele vai dizer, não se envergonha porque eu não me envergonho de estar preso, não. Eu estou preso por ordem do meu Senhor. Depois ele vai mencionar um outro exemplo, ele vai falar sobre Onesíforo no próximo domingo, e ele vai dizer, a gente vai falar, disso no próximo domingo, ele vai dizer assim, não te envergonhes, porque eu não me envergonho, e Onesíforo também não se envergonha. Não se envergonhe de ser associado ao Evangelho, não se envergonhe de ser associado a um homem de Deus, ainda que esse homem de Deus esteja preso. Se você de fato crê, não tenha vergonha. O que isso fica para nós hoje, irmãos? Muitos de nós têm medo de serem associados como cristãos, como evangélicos, como um povo que crê em Jesus Cristo, que professa uma fé salvadora na pessoa de Jesus. Quantos de nós ficam tímidos para não dizer para as pessoas, até no trabalho, que são crentes? Para não dizer para as pessoas nas suas áreas de convívio, no seu bairro ali, no seu local de trabalho, com as pessoas que você convive todo dia, de que você é um servo do Senhor. Não tenha vergonha. Não tenha vergonha de declarar que você é um servo de Jesus. Não tenha vergonha de professar que você é um crente em Jesus. Não tenha vergonha disso. Não se intimide diante do mundo pecador. Depois ele vai dizer assim, prisioneiro dele. Prisioneiro dele. Não tenha vergonha do testemunho do nosso Senhor, nem de mim, prisioneiro dele. Essa expressão é muito importante para a gente entender esse versículo. Porque olha só, quando Paulo está dizendo que ele é prisioneiro, está se referindo a ser prisioneiro do Senhor. Paulo está atribuindo o fato de estar preso não ao sucesso dos seus inimigos, como alguém que dissesse assim, eu estou preso, Timóteo, porque os meus inimigos aqui em Roma estão prevalecendo contra mim. É por isso que eu vim parar na cadeia. Armaram uma armadilha para mim e por isso que eu estou aqui preso. Não, Paulo não está atribuindo a sua prisão ao sucesso dos inimigos. Paulo também não está atribuindo a sua prisão a um sucesso de Satanás, dizendo assim, o diabo está se levantando contra mim e por isso eu vim parar na cadeia. Satanás está furioso e por isso ele me prendeu. Paulo também não está associando a sua prisão ao diabo. Paulo está associando a sua prisão a Deus. Se eu e você chegássemos diante do apóstolo e perguntasse, Paulo, quem te prendeu? Ele diria, foi o Senhor. Como assim, pastor? Que negócio é esse? Ele está atribuindo uma coisa tão ruim como a prisão, não aos inimigos e nem a Satanás, mas ao próprio Jesus.
Porque Paulo entendia que era desejo de Deus que ele estivesse naquela situação. Paulo entendia que era desejo de Deus que ele estivesse preso. Irmãos, preste muita atenção, porque toda a minha reflexão nessa manhã tem a ver com isso. Entender quando é desejo de Deus que eu e você padeçamos pelo Evangelho. Esse é o sofrimento honrado. Quando eu compreendo que o que está acontecendo comigo, porque é desejo de Deus que aconteça comigo. Já passou por isso? Você enfrentar uma coisa ruim e pensar assim, bom, não, foram aqueles que estão contra mim. Não foi quem estava contra você, não, porque o seu Deus é muito maior do que aqueles que estão contra você, amém ou não? Então já sei, foi o diabo. Tem alguém aí culpado nessa história, com certeza foi Satanás. O inimigo está se levantando, pastor. Não é bem o inimigo, não. Foi Deus mesmo. Deus quis assim. Irmão, isso é difícil. Isso é muito difícil. Difícil de entender. Mais difícil ainda de aceitar que algumas coisas ruins que acontecem conosco, porque era desejo de Deus que acontecesse conosco. Paulo entendia que era desejo de Deus que ele estivesse naquela prisão. Isso fica ainda mais claro no verso 9, quando ele fala, mas devido ao seu propósito. No verso 9 fica claro para nós, Paulo dizendo, é propósito de Deus que eu esteja preso. Propósito dele. Paulo sabe que o Senhor, de maneira soberana, governa as nossas vidas. Ele está em paz. Ele está em paz com o fato de estar na prisão, sabendo que Deus sempre tem os seus propósitos. Paulo não está frustrado com isso. Paulo não está indignado com isso. Paulo não está com raiva do mundo. Paulo não está com raiva das pessoas. Ei, preste atenção. Paulo não está com raiva da igreja. Paulo não está com raiva daqueles que abandonaram. Paulo não está com raiva das pessoas. Paulo não está atribuindo a um levante de Satanás. Paulo está em paz com o sofrimento. E sabe por que Paulo está em paz com o sofrimento? Quando eu e você vamos na contramão disso. Você já pensou que eu e você, quando nós sofremos, a gente culpa a Deus, a gente culpa as pessoas, a gente começa a estabelecer inimigos, a gente culpa Satanás, a gente culpa qualquer coisa do nosso sofrimento. Para muitas vezes não entender que aquela circunstância é desejo de Deus, que eu e você enfrentamos aquilo. Paulo está em paz porque ele entende que Deus é soberano. Quem é que governa a minha vida? Quem é que governa a sua vida? É o Senhor? Sim? Amém? É o Senhor que governa a sua vida? Então entenda e esteja em paz. Até no meio do sofrimento, Deus tem propósito. Deus tem propósito. Então enfrente esse sofrimento sem perder a sua dignidade. Enfrente esse sofrimento de maneira honrada, porque até no sofrimento Deus tem propósito. Aí ele fala assim, participa comigo dos sofrimentos do Evangelho. Nossa, que convite é esse, Paulo? Você deve estar ficando louco. Participa comigo do sofrimento. Quem é que chama o outro para sofrer e a pessoa vai aceitar isso? Como assim? Vem para sofrer comigo. Participa disso aqui. Paulo, todo mundo se afastou de você, Paulo. Porque não quer ser associado a você, porque você está preso novamente. Isso pode me causar constrangimento com os irmãos de Éfeso que eu pastoreio, e você está me chamando para participar dos sofrimentos que você participa. Que negócio é esse, Paulo? Participa comigo dos sofrimentos. Porque o apóstolo admite que os sofrimentos podem muito bem fazer parte da vida cristã. Eu vou repetir isso aqui. Paulo admite, e aqui fica claro isso, que os sofrimentos podem muito bem fazer parte da vida cristã. Está sofrendo? Estou, pastor. Bom, fique tranquilo, porque o sofrimento faz parte da vida cristã. Muitas vezes o sofrimento não tem a ver com o pecado. O apóstolo não estava preso porque tinha cometido o pecado.
Fique tranquilo, porque nem sempre o sofrimento tem a ver com os inimigos se levantando. Não foi nenhum inimigo que prevaleceu contra Paulo. Fique tranquilo, porque não é o diabo se levantando contra você. Paulo não estava preso porque o diabo queria, mas era o próprio Deus que queria que ele estivesse ali naquela prisão. Porque ele tinha um propósito que Paulo estivesse ali. Então Paulo admite, olha, é possível que eu e você, Timóteo, a gente venha a sofrer por amor ao Evangelho. É perfeitamente possível. Na verdade, ele não só admite a possibilidade do sofrimento, como ele encoraja o seu amado discípulo a abraçá-lo de maneira honrada por amor de Cristo e pela propagação do Evangelho. Ele fala assim, participa comigo dos sofrimentos do Evangelho. Do Evangelho. Abrace, não apenas admita que ele pode ser real, mas abrace ele como alguém que está participando do sofrimento do Evangelho. Irmãos, isso é palavra do Senhor para nós. Eu entendo assim, creio que você também entende assim. Mas quanto é importante falar disso nesse tempo onde os crentes fazem de tudo para fugir do sofrimento, aonde a proposta de um evangelho mais fácil, de um evangelho mais palatável, aonde tentam dourar a pílula para você, de uma proposta de um evangelho, aonde tudo vai dar certo, e você vai ser um sucesso, e você vai ser próspero, e você vai alcançar grandes coisas, porque Deus te chamou para ser cabeça e não cauda, porque Deus vai te colocar à frente para cumprir promessas e mais promessas e mais promessas na sua vida. Esse evangelho extremamente triunfalista. Quanto é importante eu e você lembrarmos que o verdadeiro evangelho, o verdadeiro e puro evangelho do Senhor Jesus é um evangelho que admite também a dor e o sofrimento e as prisões e as perseguições. Na verdade, Paulo até vai dizer nessa carta que aqueles que querem servir a Jesus padecerão perseguição nessa vida. Aqueles que querem ter uma vida piedosa sofrerão aflição. Paulo vai dizer nessa carta. E isso não tem nenhuma coisa errada, isso não é algo diferente. Na verdade, diferente é dizer que o crente vai vir para Jesus e ele não vai mais sofrer. Isso é o que é errado. Isso aqui é um evangelho anticristão, porque não tem nada a ver com Jesus. Mas o crente em si entende que até mesmo no seu sofrimento, Deus tem propósito. Deus tem propósito. Amados, mas as pessoas estão cedendo à tentação de ir por um caminho mais fácil. Talvez você ceda à tentação de ir por um caminho mais fácil. Como assim, pastor? Eu não ia dar esse exemplo não, mas eu vou dar. Eu já tive conhecimento, não aqui nesta igreja, mas em outro lugar, onde o crente, depois que ele ia no culto, mas ele também ia no sábado para receber um passe no centro espírita, para tornar a vida dele mais fácil. Ou ia num terreiro de macumba para fazer um trabalho para tornar a vida dele mais fácil. Ou ia para uma outra dita igreja, que tem lá na placa, mas de igreja não tem nada, para fazer a campanha XYZ, porque depois da campanha, aí sim a sua vida vai. Isso é tudo busca por atalho. Deixa eu falar uma coisa para você que é membro desta igreja. Isso é busca por atalho. Porque o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus passa pela cruz. Não tem como ser cristão sem admitir a cruz. O evangelho é negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Jesus. Esse é o evangelho. Então Paulo, ele admite o sofrimento, e ele não apenas admite o sofrimento, como ele fala assim, Timóteo, abraça esse sofrimento de maneira honrada, Timóteo. Timóteo, abraça esse sofrimento pelo evangelho sem perder a sua dignidade, porque o crente pode enfrentar dor e sofrimento, pastor? Pode. O crente pode ficar doente? Pode. O crente pode ter síndrome do pânico? Pode. O crente pode ter síndrome de ansiedade, um transtorno de ansiedade? Pode. O crente pode passar por depressão? Pode. Crente pode ficar desempregado? Pode. Pode. Tudo pode naquele que lhe fortalece. O crente pode tudo isso, e ele pode mesmo. Não pela força do próprio braço, mas por aquele que capacita ele para enfrentar o sofrimento.
É por isso que no final do versículo ele vai dizer assim, ó, sofre comigo, participa comigo dos sofrimentos do evangelho, e aí no finalzinho do versículo 8, olha a expressão que faz toda a diferença. Segundo o poder de quem? Participa comigo dos sofrimentos. Segundo a sua força? Não. Segundo a sua capacidade de suportar sofrimentos? Não. Segundo as suas habilidades e dons, talentos naturais, Timóteo? Não. Participa comigo dos sofrimentos, buscando o quê? O poder de Deus. Eu e você só temos força para enfrentar os sofrimentos dessa vida através do poder de Deus. É por isso que o verdadeiro cristão, ele admite o sofrimento porque ele sabe que em Deus ele recebe a força, o poder, a capacidade para enfrentar o sofrimento sem perder a sua dignidade. Sem se sentir menor do que ninguém por causa disso. Sem se deixar abater. Sem se sentir envergonhado. Imagina, Paulo está preso como criminoso e ele sabe que não é. Paulo está vendo a igreja da Ásia inteira abandonando ele e ele sabe que ele não está errado. Paulo sabe que a sua prisão vai terminar na sua própria morte e ainda assim ele não se envergonha disso. Irmão, só é possível enfrentar algo assim sem desacreditar de tudo e de todos. Porque imagina só, as pessoas que você investiu na sua vida, ao longo de toda a sua caminhada cristã, e de repente elas te dão as costas. Por muito menos, se o irmão não te cumprimentar na porta da igreja, você já não quer vir mais à igreja. Se alguém te cumprimenta, a pessoa chegou ali atabalhoada, apressada por causa do horário, não viu você, não cumprimentou você muito bem, você já não quer vir. O que dirá todos os crentes da Ásia lhe darem as costas? Quando você sangrou por essas pessoas. Quando você sofreu por essas pessoas. Paulo enfrenta isso tudo e ele não perde a dignidade, ele não se sente menor, ele não se sente atacado por Satanás, porque ele entende que é propósito de Deus e que se Deus permitiu, é porque Deus vai dar o poder necessário para que ele enfrente aquele sofrimento. É por isso que ele tem essa coragem e ele não está chamando Timóteo para uma vida ruim, não. Ele está chamando Timóteo para uma convicção acima das circunstâncias, acima da tempestade da vida dele. Timóteo enfrenta esse sofrimento segundo o poder de Deus. No capítulo 2, ele vai falar, fortifica-te na graça de Jesus. Busca força na graça de Jesus. Se Deus permitiu que a nossa vida chegasse até esse sofrimento, seja ele qual for, fique certo, meu irmão e minha irmã, guarde isso. Se Deus permitiu que na sua vida chegasse esse sofrimento que você está enfrentando, essa luta, essa adversidade que você está enfrentando, se Ele permitiu, fique certo de que o Espírito Santo de Deus estará com você, para fortalecê-lo, para capacitá-lo, para animá-lo, para enfrentar com honra esse sofrimento. Como um servo de Deus que não tem do que se envergonhar. Como alguém que compreende que até mesmo em seu sofrimento, Deus tem um propósito. E Deus é poderoso para fazer com que a glória do Evangelho brilhe através de qualquer circunstância. Sabe por que o apóstolo enfrenta o sofrimento? Porque ele sabe que, independente de Deus ter permitido que o sofrimento chegasse à vida dele, ele sabe que pode enfrentá-lo, porque Deus vai dar poder para ele se fortalecer e enfrentar esse sofrimento. E em qualquer circunstância que ele enfrente, o Evangelho vai ser glorificado na vida dele. E é por isso que eu e você precisamos enfrentar o sofrimento, sem perder a dignidade, de maneira honrada, compreendendo que até nesse sofrimento, na luta que você está enfrentando, meu irmão ou minha irmã, Deus tem propósito de glorificar o Evangelho. Deus tem propósito. O Evangelho será glorificado. É desejo de Deus que isso aconteça. Creia nisso. Não importa o que eu esteja passando, Deus fará com que Cristo seja glorificado mesmo no meu sofrimento. Não importa. Não importa. Deus fará com que Cristo seja glorificado nisso. Paulo vai dar para ele alguns motivos. Alguns motivos além para que você possa enfrentar essa convocação
e abraçar essa convocação que Paulo está lhe chamando. Ele vai dizer assim, ó, o primeiro motivo está no verso 9. Ele vai dizer, ele nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não por causa das nossas obras, mas devido ao seu propósito e à graça que nos foi concedida em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Então, qual é o motivo aqui? O motivo, Timóteo, para você participar comigo desses sofrimentos é porque Deus nos salvou e nos chamou para a obra do Evangelho. Isso não é mérito nosso, mas é um privilégio que nos foi dado pela graça de Jesus. Você e eu, meu irmão, não fomos salvos e chamados apenas para fazer parte de uma organização religiosa. Vou repetir. Você e eu, meu irmão e minha irmã, não fomos chamados apenas para fazer parte de uma organização religiosa, mas para sermos verdadeiros discípulos de Jesus, anunciando as boas novas do Evangelho e, se necessário, sofrer no cumprimento dessa missão. Nós fomos chamados para isso. Fomos chamados para isso. Então, por isso que você deve enfrentar o sofrimento. E aí, como eu disse aqui domingo retrasado, né? Ser cristão não é para qualquer um calça frouxa, não. Não é, não. Porque para enfrentar a luta que é o Evangelho, você tem que ter firmeza e convicção do porquê você foi salvo. Do porquê você foi chamado pelo Senhor. Você, como eu disse aqui domingo retrasado, vou repetir, você não foi salvo para ficar sentado e satisfeito. Você foi salvo, e nos chamou com uma santa para ser santo e vocacionado. Não é o SSS, salvo, sentado e satisfeito. É o SSV. Você foi salvo para ser santo e vocacionado. Alguém que trabalha pelo Evangelho. Alguém que arregaça a manga e cumpre o chamado. Alguém que se dispôs a ajudar na obra do Evangelho, ainda que seja necessário sofrimento. Pastor, mas eu estou cansado, estou fadigado, estou com dor, está acontecendo esse problema lá em casa, e você acha mesmo? Olha aí para o seu irmão, veja se ele tem cara de alguém que não tem problema. Todos nós aqui temos problema, irmãos. Todos nós aqui passamos por lutas e adversidades para estar seguindo a Jesus, sim ou não? Temos dificuldades na família, sim ou não? Problemas de todo tipo. E ainda assim você vê seus irmãos e suas irmãs arregaçando as mangas para cumprir a vocação para a qual foi chamado. Porque Deus não nos chamou para estarmos salvos, sentados e satisfeitos. Segundo motivo, ele coloca no versículo 10, porque o nosso maior temor é o último inimigo a ser vencido, que é a morte. Já foi vencida pelo nosso Salvador. Portanto, nós não devemos temer diante do sofrimento, mesmo que esse sofrimento nos conduza à morte, porque o que nos aguardará após a morte é a imortalidade em Cristo Jesus. Então, o que Paulo chama Timóteo para sofrer? Versículo 10 vai deixar isso claro, quando ele fala assim, ó, e que agora manifestou pelo aparecimento de nosso Senhor, de nosso Salvador, Cristo Jesus, que destruiu a morte. Qual é o maior perigo para aquele que sofre? Morrer, não é isso? Chegar até o ponto de perder a sua vida. Então, esse é o maior medo para alguém que está sofrendo. Chegar ao ponto de não resistir ao sofrimento e morrer. Mas aí Paulo está dizendo assim, ó, Timóteo, participa comigo dos sofrimentos, porque mesmo que você chegue à morte, o que nos aguarda para além dessa vida é a vida eterna em Cristo Jesus. Ele venceu a morte. Ele venceu a morte. Eu posso, Timóteo, imagina Paulo dizendo isso aqui, ó. Eu posso, Timóteo, não saber o que a mim está reservado para o amanhã. Eu não sei. Qual de nós sabe? Quem de vocês sabe o que está reservado em Deus para amanhã? Não sabemos. Mas Paulo diria, mas eu estou certo de que encontrarei para o depois de amanhã a eternidade com o meu Salvador. Lá no final da carta, isso é sério, é muito sério, e me emociona dizer isso, porque Paulo aqui na carta vai dizer que ele sabe que está para morrer. Já pensou nisso? Se você imaginasse que sua vida está chegando ao fim, você sabe que vai morrer? Aí ele está dizendo assim, ó, mas mesmo assim, enfrenta comigo o sofrimento.
Que mesmo que o meu sofrimento chegue ao último ponto mais crucial ali e eu perca a minha vida, eu sei que depois dessa vida o que me aguarda é a eternidade. O meu Jesus destruiu a morte. Timóteo, nem isso me coloca mais medo. Aí Paulo sabe que vai morrer, mas está em paz com isso. Nossa, o evangelho é realmente muito lindo. Porque você pode não saber o que está reservado para a sua vida amanhã, meu irmão. Mas você pode caminhar nessa vida com esperança. A gente não sabe o que será de hoje. Mas ainda assim a gente pode caminhar com esperança. Porque independente do que aconteça hoje, vocês sabem do que eu estou falando? Independente do que aconteça hoje, o que o amanhã nos aguarda é a eternidade com Cristo Jesus. Então, o que vai acontecer hoje é muito pequeno diante da eternidade que nos está reservada em Jesus. Eu sei em quem tenho crido, diz Paulo lá no versículo 12, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até aquele dia. Por último, Paulo diz assim, o último motivo, Timóteo, é que apesar de eu estar preso como um criminoso, ele diz lá no versículo 11, né? Ele fala assim, do qual foi constituído pregador, apóstolo e mestre. O que ele está querendo dizer com isso? Ele está dizendo assim, Timóteo, apesar de eu estar preso como criminoso, eu continuo pregando. Eu continuo anunciando as boas novas. Apesar de ter sido abandonado por aqueles que não queriam ser vistos perto de mim ou associados à minha pessoa, eu estou convicto, Timóteo, de que fui chamado para ser apóstolo. Ele havia sido chamado pelo próprio Senhor Jesus a caminho de Damasco. Você sabe que não era qualquer um, né? Que era chamado para ser apóstolo. Tinha que ter sido chamado pelo próprio Jesus. Então, quando Paulo fala aqui, eu fui chamado, fui constituído pregador, apóstolo e mestre, isso é muito importante. Isso é muito importante. Quando ele fala mestre, o que ele está querendo sugerir com isso? Timóteo, participa comigo dos sofrimentos. Eu estou sofrendo. Mesmo que tenha sido chamado como mestre. Porque como mestre, Paulo tinha uma instrução, Paulo tinha educação formal suficiente para ter sido uma pessoa importante dentro do judaísmo ou do mundo gentílico, mas preferiu abrir mão de ser um sucesso aos olhos do mundo para ser fiel à causa do evangelho. Paulo concordaria com William Alvin Retto, que disse assim, Deus não me chamou para ser um sucesso, Deus me chamou para ser fiel. Paulo concordaria com essa frase. Deus nos chamou não para ser um sucesso, mas para ser fiel à causa do evangelho. Por isso podia se colocar à frente de Timóteo e ser para ele um exemplo de encorajamento diante do convite tão difícil. Participa comigo dos sofrimentos. Que convite difícil. Mas por essa razão eu sofro essas coisas. E por essa razão você também precisa abraçar o sofrimento de maneira honrada, meu irmão. Mas não se envergonhar disso. Não se envergonhe, Timóteo. Eu também não me envergonho. Enfrente o sofrimento que lhe está proposto por amor do evangelho. Ciente de que eles fazem parte do plano de Deus em Cristo e que o Espírito Santo te dará poder para suportá-lo. Eu quero reescrever essas palavras, repetindo elas para você agora, e preste atenção, e aqui eu encerro. Em nome de Jesus, você, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, ouça isso, não se envergonhe do Evangelho. Enfrente os sofrimentos que lhe estão propostos por amor do Evangelho. Esteja ciente de que esses sofrimentos que você e eu enfrentamos fazem parte do plano de Deus em Cristo e que o Espírito Santo de Deus nos dará poder para suportá-los de maneira honrada. Amém? Que Deus te abençoe com essa palavra no nome de Jesus.